Neste episódio, o Gonçalo fala de política europeia, eu e a Lígia falamos sobre política americana, mas já o Tiago não resistiu aos assuntos nacionais e meteu a TAP ao barulho. Está lançada a nau espacial. Olá a todos, sejam bem-vindos ao episódio 9 da Nau Espacial. Espero que estejam todos bem. O meu nome é Miguel. Eu sou o Gonçalo. Eu sou a Lígia. E eu sou o Tiago. E esta semana são tantas as notícias que nós aqui, esta tripulação, não tem mãos a medir, mas selecionámos 3 temas de categorias assim um bocadinho diferentes, para dar aqui também um bocadinho de diversidade e para tentar chegar um bocadinho a todos os lados. Portanto, sem mais demoras, porque vai ser um episódio talvez longo, vamos seguir para a Lígia, que nos quer falar sobre o que raio se passa no Congresso americano e lá nas políticas deles por causa da missão Mars Sample Return. Lígia, conta-nos. Ora bem, então tentando ser o mais profissional possível, porque eu tenho de facto um visto que quero renovado no próximo ano, saiu um artigo na Space News que eu achei interessantíssimo, porque diz assim: House Bill would fully fund Mars Sample Return and block cooperation on ExoMars. Ora, o que isto significa é que, e se calhar começo por explicar inicialmente como é que funciona aqui a legislação na América. Há o que se chama House of Representatives, que são pessoas que são escolhidas por distrito, mais ou menos, dentro dos Estados, e portanto podemos ter para cima de 450 membros, e há o Senado, que é uma pessoa por Estado, e é por volta de 60 pessoas, 70, algo assim. Eu sei que só há um número inferior de estados, mas por alguma razão há mais senadores. É uma coisa que também que me transcende, não percebo. Não interessa. Mas é assim, roughly, esta é a ideia. E a maneira como eles legislam, que é passar as bills, é que a House tem que fazer um report. Os representativos têm que fazer um report e dizer o que é que eles querem, e o Senado tem que fazer o seu report e dizer o que é que eles querem, e geralmente isto acontece muito para orçamento de Estado, orçamento do país. Pronto. E geralmente eles concordam uns com os outros ou nem por isso? Depende quem é que tem, qual é a cor de um e do outro. E neste momento, como o país está aqui, bastante polarizado, a cor da maioria dos membros da House não é a mesma cor da maioria dos senadores. E isso também influencia bastante o espaço, não é? Porque há uma visão muito... o espaço é uma coisa que é aceito por as duas cores políticas aqui, mas que tem, digamos que uma tradição maior e mais emocional com os vermelhos. Portanto, com os republicanos. Mas os democratas, como também são muito ligados à ciência, liberais, também acabam por gostar da parte espacial, geralmente quando é muito ligada à preservação da Terra, à observação da Terra e ciência feita na Antártida, nos polos, por aí adiante. Coisas que sejam para preservar. Mas acaba por haver então... o espaço é uma das pequenas situações de união dos dois partidos. Acaba por ser. Mas a visão que eles têm para o futuro da NASA é muito diferente. Então, enquanto que o Senado... Portanto, a NASA quer ir a Marte recuperar as amostras que o Perseverance anda a recolher, e para isso precisa de um orçamento incrível, uma coisa assim. Eu vou aqui procurar o valor. 949 milhões só para fazer vai lá buscar e trazer. Vamos recordar quanto é que a Índia gastou para ir à Lua. Já não me lembro, mas foi assim 70 milhões. 75 uma coisa milhões. Assim. Sim. Pronto, só para verem aqui a diferença. E pediram este valor em total, não é? O Senado disse só vou dar 30% e não disse nada contra a NASA ajudar a Europa na Rosalind Franklin ExoMars, porque, para quem não se recorda, a Europa também tem uma missão tipo Perseverance, que está a tentar lançar há quase 10 anos já, e está em águas de bacalhau porque a Europa estava a fazer isto em conjunto com a Rússia e que, entretanto, deixou de ser possível e agora quer aliar-se aos Estados Unidos. Outra vez, aliás, inicialmente eles já queriam fazer isso, mas os Estados Unidos, segundo consta, e esta informação estou a receber em quarta mão quase, mas é uma fonte credível, diz que os Estados Unidos disseram que não, e foi por isso que a Europa se aliou à Rússia e depois agora a Europa ficou um bocado em águas de bacalhau com isto e... Com as calças na mão.
com as calças na mão mesmo, totalmente, e quer voltar a aliar-se à NASA. Neste momento, a América está mais favorecida em querer aliar-se, no geral, à Europa nisto, que é para se fortalecerem estes laços, visto que acabam por ser claramente o futuro. No entanto, há pessoas mais conservadoras aqui no panorama político americano que não acham que isso seja a maneira. Então, o que é que aconteceu? O Senado quer só dar 30%, mas diz que aceita o orçamento para ajudar no ExoMars, que era para o lançamento, acho eu. Vocês já vão perceber isso melhor que eu, porque acho que onde a Rússia ia ajudar a Europa era no lançamento. Enquanto que o House of Representatives diz, não, a gente vai dar este bilhão americano total, vamos fazer a Mars Return Mission, vamos dar o dinheiro total para isto, mas em troca queremos reduzir tudo o que é orçamento para Earth Observation, e também Heliophysics, e nada de ajudar a Europa com o ExoMars. Mesmo zerinho. America First. Exatamente. Que é esta é a minha interpretação. Repara, mas estou a ver isto a partir de uma notícia no Space News, ok? Portanto, lá está, não há aqui ninguém entrevistado. Isto é simplesmente uma análise que eles estão a fazer do report e nós podemos fazer a nossa interpretação, né? Que tem a ver com a tradição política de cada um dos partidos, mas lá está, que só de manter vigente, por causa do meu visto, que isto é uma interpretação apenas. Pronto, mas não faz mal, nós não temos vistos, portanto tu agora introduz o tema e nós javardamos em cima do... Pronto, olha, eu não tenho muito a javardar, a mim parece-me que o lado que quer tudo para os Estados Unidos e esquecer as missões terrestres tem aquela ideia da Guerra Fria de temos de fazer mais e melhor e lançar sondas para todo lado para bater. Tipo, numa ideia de exploração espacial que é fixe, mas é megalómana e pouco focada em ciência. Pouco colaborativa, digamos. Sim, também. E pouco focada em ciência que nós sabemos que é importante, ao passo que o outro lado se calhar está mais interessado, há uma causa ambiental aqui que o outro lado não gosta tanto e nós queremos dados, queremos saber, queremos estudar e se calhar isto também não sabe muito bem às pessoas do outro lado e portanto está aqui uma mescla de fatores. Vamos lá ver o que é que vai sair disto. E se eles discordarem, depois o que é que acontece? Eles vão chegar a um consenso? Não acontece nada? Há algum backup? Eles têm que concordar, portanto vai ter que ser report atrás de report e depois eles não sei como é que acontece essa mediação, mas acho que a bill só pode passar quando os dois concordam, ou algo assim. Por isso é que este país está num estado tão complicado, não é? Neste momento, porque está tudo dividido, nada está em poder absoluto neste momento, mas com dois partidos que estão fundamentalmente dispersos e divididos, polarizados, sim. Pois, isso se calhar não é mau. Olha no que deu em Portugal. Não é mau. Não estou a dizer, claro que é bom teres várias vozes, não é isso que eu quis dizer. Mas numa situação destas em que parece que eles estão quase de pirraça. a querer só discordar. Pronto, não é? Sim, para não encontrar há colaboração, não é? Não há colaboração, exato. E quando tens um país profundamente polarizado, claro que tens de ter ainda mais importante é ter todas as vozes, mas claramente nada consegue ser feito. Nothing gets done. E portanto isto só vai atrasar mais as missões. E o que eu achei aqui um fator interessante, porque é assim, não quererem colaborar com a Europa, isto acaba por ser um problema da Europa. A Europa, se quiser, que faça colaboração com a indústria, ou que faça colaboração com a JAXA, ou que faça colaboração com outra agência, espero eu que não seja a da China, mas pronto, porque senão vai ser a mesma asneira, na minha opinião. Mas pronto, a Europa, na verdade, que se desenrasque, não é? Isto não tem que ser a NASA aqui a ter que salvar, não é? Nós tínhamos que ter autonomia suficiente para conseguir fazer as nossas missões. Eu gosto mais de colaborações, mas a verdade é esta. O que aqui fiquei um pouco desiludida é com a falta de direção que eles estão a dar à Earth Sciences, porque a verdade é que o espaço tem é muito importante para a proteção da Terra. O facto de nós conseguirmos observar a Terra de fora, totalmente de fora, como um todo, está a ser muito benéfico para a monitorização e isso faz com que haja planos de ordenamento e planos de resgate ambiental. E, portanto, estar a tentar reduzir nos telescópios e nos aparelhos que fazem Earth Observation, ou não é reduzir, mas nem dar direção a isso, não focar, é algo que me deixa muito desiludida, na verdade. Já estava à espera, mas não deixa de desiludir. E é uma coisa que a Europa, por exemplo, é extremamente forte. Eu posso já agora, aproveito para falar um bocadinho sobre o Mars Sample Return em si.
esta questão da Europa não tenho muito a acrescentar, mas acho que é importante contextualizar que esta missão a Marte já passou por muitas fases de ora vai, ora não vai. É uma missão que já anda a ser planeada desde as missões Viking dos anos 70. E esta missão tem uma particularidade que é, não é a tua típica missão de ciência, como até o próprio Perseverance, ou qualquer sonda que vá para Marte, porque é uma coisa bem mais cara, porque envolve muitos mais elementos, mas também não é bem uma missão de exploração humana, portanto está ali num meio termo, que só é comparável talvez com o telescópio de James Webb. É assim o termo de comparação que eu arranjo. Até está num nível de gestão mesmo dentro da NASA, que é um nível também intermédio, portanto é quase comandado pelo administrador da NASA diretamente, entre aspas, enquanto que outras missões estão mais abaixo na cadeia hierárquica. E todas essas questões depois têm muitos elementos, como já disse. Portanto, a ideia neste momento, a arquitetura da missão é: a Perseverance está neste momento a deixar as caixas no solo, há de ir lá um lander que vai aterrar, que está a ser feito pela JPL, se não me engano, que depois vai ter um helicóptero que vai buscar as samples. Eles iam fazer um rover, agora acho que é um helicóptero. O Tiago está todo contente com isto do helicóptero, só para dar aqui uma ajuda visual. Depois tem que haver um foguete, basicamente, que descola com as samples para a órbita de Marte, que é algo que nós nunca fizemos sem ser nas missões Apollo, suponho. E depois tem que haver um orbiter, uma sonda que está a orbitar Marte, que traz de volta as samples para a Terra. Portanto, são imensos elementos, isto custa imenso dinheiro e é um programa muito grande, mas continua a ser uma missão de ciência. E ainda por cima tem constrangimentos temporais. Não é como o James Webb, que se não lanças hoje na véspera de Natal, lanças no ano novo e não faz diferença, ou lanças daqui a um ano. Aqui, como estamos a falar de Marte, tens janelas de lançamento específicas de 2 em 2 anos, etc. Portanto, os orçamentos também têm que ter em conta que isto não dá para ser em qualquer altura. Ou seja, o James Webb arrastou-se durante 10 anos e o orçamento foi aumentando sempre, mas eles conseguiam sempre... arrasta isso mais um ano e a gente dá-lhe o mesmo financiamento, mas eventualmente faz. Sim, mas o ponto L2 estava ali paradinho à espera, não é? Não ia lá. Exatamente. Aqui isso não funciona porque tens as janelas de lançamento. Não, isso é um muito bom ponto que nem tinha pensado, mas queria só, entretanto, de conversas com ouvintes do podcast, eu noto que cada vez menos explicamos algumas coisas das mais fundamentais e damos como garantido, mas só para esclarecer o que o Miguel aqui está a dizer, é que como Terra e Marte estão a orbitar à volta do Sol e andam nesta corrida infinita, existe um número limitado, ou pelo menos possível, de órbitas em que nós queremos lançar, e portanto, se queremos fazer uma missão a Marte, só podemos lançar de quantos em quantos anos? Acho que são 26 meses, uma coisa assim. Portanto, é 2 anos e qualquer coisa. Qualquer coisa como 2 anos, porque isto tem a ver com a nossa matemática de lançar um foguetão da Terra e garantirmos que quando ele chegar ao sítio, Marte também vai lá estar, e é uma órbita possível em termos do combustível que se gasta e tudo mais. Portanto, daí a pressa para este tipo de missões para Marte e também um ciclo de notícias quase que a cada 2 anos ouvimos notícias de saída e chegada para Marte, porque são os nossos timings aqui possíveis. Só para acrescentar outro pequeno constrangimento de tempo, as amostras em si têm um tempo limite dentro do cache, dentro da tem um prazo de validade. Tem um prazo de validade dentro da cápsula do hermética do esparguete que nós falámos, para manter a amostra termostável é supostamente 10 anos, algo assim. E, portanto, a partir daí já não temos sequer garantias que a amostra que lá está vale sequer a pena e que o tempo parou, digamos, desde que foi recolhida. Então, mas afinal não preserva todo o aroma e sabor. Preserva durante um tempo limite. Pois, não sei. Eu acho que o IKEA faria melhor, mas pronto. Exatamente, temos de pedir ao IKEA para fazer um orçamento também com as capacidades das caixinhas de conserva deles. Eu continuo a achar que eles deviam era fazer tudo em colaboração com a Europa, incluindo tudo o que seja cápsulas, sejam aqueles recipientes herméticos do IKEA. É o que eu acho. Porque a questão é, eles vão mandar coisas agora, eles vão mandar a Mars Return a Mars Sample Return Mission, meu Deus, é o que acontece quando não tomas café. Vão mandar. A questão é, quando chegar, será que a gente vai conseguir abrir os caixes? É que com o Osiris Rex já está aqui a ver que isso é um problema. Então, mas se calhar, por isso é que eles estão agora a adiar. Eles estão a ver se isso do Osiris funciona ou não. E se não funcionar, eles pensam, pronto, deixa aquilo para lá. Não dês dinheiro a estes gajos.
Pois. É uma excelente questão, mas eu duvido mesmo que 1 ou 2 parafusos seja a parte mais difícil disto tudo. Olha, e quando falas, continuam fechados. É verdade, é verdade. Bom, mas só para uma partezinha também, estávamos a falar da geometria da Terra e de Marte, e não sei se vocês sabem, mas neste momento Terra e Marte estão em conjunção. Portanto, o ângulo Terra, Sol, Marte está neste momento a quase 180 graus, ou seja, Marte está quase do outro lado do Sol exatamente, e acho que vai ficar mesmo quase exatamente do lado do Sol dia 17 de novembro, por volta dessa data. Portanto, neste momento Marte está do outro lado, não conseguimos ver Marte. E em que é que isto impacta a tua carta astral? O que é que diz para o Era teu que a amor? minha carta astral não sei, eu só sei que Dinheiro. quando Mercúrio está em retrógrado fica tudo lixado, agora que Marte não sei. Então, mas calma, se Marte vai ficar fora de vista, quer dizer, como é o deus da guerra, quer dizer que acabaram as guerras. Pronto, Era tão bom. podemos mandar uma carta aos países beligerantes e ver se eles... Exato. Vejam lá se seguem a astrologia, amigos, porque... Vá. Também. Bom, acho que se calhar temos de seguir para o próximo tema, mas boa discussão sobre a política americana, não estava à espera de ter aqui no podcast. Vamos então passar para o Tiago, que nos quer falar novamente sobre asteroides. E sobre os Estados Unidos. Sim, esta semana eu vou voltar às minhas origens e falar sobre a missão Lucy, que é, num subtítulo rápido, a sonda que descobriu 2 calhaus espaciais no Truca-Truca. Mas antes de chegarmos aí, a Lucy é uma missão da NASA, que foi lançada em outubro de 2021 e que não é um acrónimo. Não significa, não é um conjunto de 4 palavras parvas com letras escolhidas à sorte para escrever Lucy, não. É uma referência às ossadas humanas, foram encontradas em África no passado e que, se na altura se pensava, não sei se essa teoria ainda prevalece, que eram os restos mais antigos de humanos que tínhamos. E, portanto, é uma referência a isso porque também é uma missão que está a tentar estudar o passado do Sistema Solar, da mesma maneira que a Lucy nos deu o passado do ser humano. E então, como é que esta missão vai estudar o passado? O objetivo é de fazer uma trajetória que passe por asteroides, nomeadamente 11, e portanto, ao passar pelos asteroides, consegue obter dados para estudar a superfície e composição, a estrutura do interior e também que tipo de corpos é que há em redor e que tipo de material é que circundam estes asteroides. Mais interessante do que isso, não é um tipo de asteroides quaisquer, nós já falámos aqui de várias missões que foram estudar asteroides. Esta missão é interessante porque vai estudar os asteroides da família dos trojanos, que são uma família... Trojanos, não sei. Assim, Gregos e troianos. Pois, eu se calhar traduzi do inglês que Trojans. Pronto, troianos, efetivamente. Que é uma família de asteroides que partilha a órbita com Júpiter. Portanto, normalmente os asteroides vão estar entre Marte e Júpiter, na cintura de asteroides, mas estes são especiais. E estão na órbita de Júpiter, que vocês podem pensar que é um círculo grande à volta do Sol, mas eles estão desfasados de Júpiter, um bocadinho para a frente e um bocadinho para trás, na órbita. Portanto, estão um bocadinho à frente e atrás no círculo, nos chamados pontos Lagrange L4 e L5. Nós depois, noutros episódios, quando não tivermos notícias, vamos ter a oportunidade para descrever ou para falar sobre porque é que estes pontos são especiais, mas têm propriedades gravíticas que fazem com que, se pusermos lá um calhau, um asteroide, é uma zona mais ou menos estável do ponto de vista gravítico, e portanto eles ficam lá e têm esta família de asteroides que estão por estudar. É a primeira missão que vai fazer isto. E, como já tive a oportunidade de mencionar, isto é interessante porque estes asteroides são umas migalhinhas que sobraram da formação do Sistema Solar e, portanto, são as nossas pistas que nós podemos ter para perceber como é que o Sistema Solar se formou. Como nós já vimos há uns episódios atrás, nós tínhamos uma teoria sobre as formações do Sistema Solar, mas neste momento nós não fazemos puta ideia de como é que isto funciona. Portanto, estas missões são cada vez mais bem-vindas. E porquê é que esta missão foi notícia? Porque na quarta-feira passada, dia 1 de novembro, a missão passou pelo primeiro asteroide, o asteroide Dinky Nash, que ainda não é um destes asteroides da família, é um asteroide da cintura de asteroides, mas pronto, nós podemos passar por ele, podemos tirar dados na mesma, e serve sempre para um exercício de calibração de instrumentos, ver se está tudo a funcionar com a nave. Há muitas missões que fazem esse tipo de pré-passagens antes de chegarem ao alvo que querem. Como é que o nosso comitê de avaliação de nomes avalia o nome Dinky Nash? Eu não sei. Alguém quer procurar o que é que significa enquanto eu continuo? Provavelmente deve ser o nome de alguém, sinceramente. Eu queria saber o que é que o Dinky Nash faz antes de passar o julgamento. Queria saber o que é que vai acontecer. Sim, já vou dizer. Então, foi fixe. Tirou a imagem deste asteroide,
que já não foi um encontro inesperado, não. Era o primeiro dos asteroides pelos quais ia passar a missão. Mas o interessante é que quando a missão chegou lá e tirou imagens, a NASA se apercebeu que não era só um asteroide. Portanto, o asteroide efetivamente estava lá, mas tem um asteroide cerca de com metade do tamanho. Não tenho dados exatos, só vi as fotos que a NASA divulgou, mas sensivelmente metade do tamanho. E que, portanto, não é um asteroide, é um binário de asteroides. Eles orbitam o seu centro de massa. É um tipo específico de... um arranjo específico de asteroides. Também pode acontecer com estrelas e coisas do género. Não é uma coisa única, mas é especial por causa disso. Mas não é só especial por causa disso. Portanto, este segundo asteroide mais pequeno que orbita o asteroide principal que a missão queria visitar, não é só um asteroide ele próprio. Portanto, as imagens mais detalhadas revelaram que é um asteroide grande com um asteroide 2, 3, 4 vezes mais pequeno, pegado. E não é pegado, eles não chocaram um contra o outro, não parece que tenha havido uma explosão, não parece que só foram duas pedras e tocaram uma na outra com cuidado e estão ali seguros pela gravidade mútua. E, portanto, esta missão é interessante só de si, pelo estudo de asteroides e pelos dados que vai trazer e pelas demonstrações técnicas todas que certamente terá, mas também por isto, porque nós não estávamos à espera de encontrar assim 2 asteroides ligados um ao outro e no truca-truca, e portanto a pergunta agora está do lado da comunidade científica: como raio é que isto acontece? Eu acho que nós não sabemos que tipo de dinâmicas é que leva a que isto aconteça. Portanto, nós percebemos a gravidade, mas o que é que leva a que 2 asteroides fiquem assim pegados um ao outro? Não sabemos, vamos ver. Tenho 2 pontos. Então, acho que, apesar de eles não saberem como é que isso acontece, acho que já há um nome para isso. Chama-se um binário de contacto. Ou contacto binário, sim. Exatamente. Sim. Pronto. E depois, em relação ao nome de Dinkinesh, está relacionado com o fóssil da Lucy. Portanto, Dinkinesh é etíopio para... Etíope, peço desculpa. Para esse tal fóssil, e significa qualquer coisa do género tu és maravilhoso. Em América, como é que isto se diz em português? Não sei. Tu és fã? Como? América. É dos persas, acho eu, ou dos indianos, okay. Não é assim. Não sei. Mas pronto, mas é da zona da Etiópia mesmo. Pronto, mas isto para dizer que o nome do asteroide está relacionado também com o nome da missão. Eu só vi os nomes dos asteroides troianos que vai visitar e que estão relacionados com a mitologia grega, naturalmente. Até a NASA tem uma secção do site sobre a missão, e se nós vamos pôr estes links todos na descrição, até depois podem ver as imagens dos asteroides, está tudo documentado no site deles, mas há uma secção em que eles falam do nome dos asteroides troianos que vão visitar e que tem o nome dos asteroides e como dizer naquela linguagem fonética que eu achei muito engraçado. Os asteroides troianos, lá está, o nome é dado de personagens da Guerra de Troia, não é? Da Guerra Lendária. Mas muitos dos heróis são gregos, não é? Portanto temos ali os asteroides gregos e troianos, parece. Portanto temos alguns espiões lá no meio. E se o Dinkinesh se quiser juntar à festa, também já se quebrou a regra, na verdade. Devido a este contacto binário, aconteceu que eu agora fui pesquisar mais sobre isso, e chegou um momento em que eu sempre tive medo que chegasse, que é o momento em que eu tenho que dizer estas palavras. E eu sempre tive medo que este momento chegasse. Ok, calma. Só para os ouvintes, eu, o Miguel e o Gonçalo não fazemos a mínima ideia do que é que a Lígia está a falar. Exato, até porque ela já disse a C-word aqui, portanto não estou a ver qual é a antecipação. Então, aparentemente, o cometa 67P Churyumov-Gerasimenko, que foi sondado pela Rosetta, também terá resultado de um contacto binário que depois eventualmente fez ali um merge, uma fusãozinha, e deu aquela imagem que nós conhecemos dos 2 lóbulos. Aquele pão alentejano, não é? Exato. Que houve um ratinho que foi ao meio, comeu assim um bocadito e ficou assim. Calma, Miguel, agora vou precisar que tu ponhas nas notas dos episódios uma imagem desse tal pão alentejano de que falas. Não é bem, mas é... Não é do asteroide, é do pão mesmo. É espírito. Exatamente, do asteroide eu sei. Eu no trabalho tenho lá um modelo deste 67P, não sei das quantas. Mas o pão alentejano não. Em Darmstadt havia... e é onde tu estás. Se calhar não devia estar a dizer isto. Depois os fãs vão buscar-te. Vão lá chatear-te. Eles sabem do trabalho. Oh, não. Mas havia o modelo do asteroide. Depois há um modelo grande. E também há aqui no lugar do meu trabalho, no Centro Europeu de Operações Espaciais, há um modelo
da Rosetta, que era a segunda nave que ia ser usada caso a primeira, pronto, falhasse no lançamento ou algo do género. Portanto, eles fizeram duas e a outra está aqui. Tem vidrinha à volta, muito giro. Mas eu também tenho um modelo aqui no quarto andar deste 67P, Churyumov Gerazimenko. Parabéns, Lígia. Muito bem, muito obrigada. Bom, vamos ver se não assassinamos mais nomes, porque desta vez vamos falar sobre a Europa, portanto, a partir dos nomes são mais simples. Porque o Gonçalo quer nos trazer notícias fresquinhas do evento, conferência que ocorreu em Sevilha na semana passada. O que é que aliás, esta semana, o que é que os decisores da ESA trouxeram para a mesa de negociações, Gonçalo? Temos notícias sobre uma possível futura não dependência a outras nações para aceder ao espaço, que, como já vimos, tem se tornado um problema nos últimos anos, desde o início desta guerra na Ucrânia, mas agora com notícias recentes de acesso a Marte até, portanto as coisas de facto não estão a correr bem. E nós neste momento estamos numa altura boa para quem se importa com notícias vindas do espaço, porque tivemos há um mês o Congresso Internacional maior, que acontece anualmente, e a semana passada ocorreu a Semana do Espaço da União Europeia, que foi a tal em Sevilha, que o Miguel está aqui a referenciar. Para a semana temos Bremen também, não sei como é que se chama, mas Semana da Tecnologia, algo do género, também muito importante para a indústria. A Space Tech Expo, sim, à qual eu já agora aproveito para dizer, se algum ouvinte estiver por lá, diga-me qualquer coisa, porque eu vou estar por lá também, não sei bem fazer o quê, mas a fazer negócios, hopefully. Networking. Até prova do contrário, elaborar. Não, eu sei o que é que vou estar lá a fazer, eu não quero dizer. Muito bem. E, portanto, temos notícias a vir da esquerda, da direita, de cima, de baixo, de fora e de dentro. E, de facto, surgiu uma notícia, acho que não propriamente vinda de Sevilha, mas relacionada com tópicos que se discutiram em Sevilha, acerca deste tal não dependência de acesso ao espaço. E passa-se que a ESA anunciou que vai dar início a uma competição para dar oportunidade para o desenvolvimento de veículos de transporte comerciais de carga europeus para a ISS, e de volta também, convém, a realizar-se até 2028. E que sirva como passo para o desenvolvimento de veículos para astronautas também, para termos acesso com carga de pessoas, neste caso. Isto é um programa que é semelhante ao COTS da NASA, que é o Commercial Orbital Transportation Services. Foi o programa que fez possível o desenvolvimento e o sucesso da SpaceX e de outros veículos, como por exemplo a cápsula Cygnus da Northrop Grumman. Mas o ponto mais importante aqui talvez é que este programa da NASA foi anunciado em 2006. Portanto estamos quase 18 anos atrasados. Mas como diz a sabedoria popular portuguesa, mais vale tarde do que nunca. É uma notícia que é bem-vinda. É bem-vinda para esta indústria europeia que se tem batido na corrida que nós temos referenciado várias vezes ao longo desta temporada do podcast. Temos algumas empresas já mais ou menos alinhadas que talvez tivessem visto algo parecido no horizonte. A Exploration Company, por exemplo, tem o seu desenvolvimento de umas cápsulas julgo que para humanos, não me certifico neste momento, que já tem visto o investimento ser recebido pela parte deles. E por outro lado, algo que falámos também neste podcast, que é a Rocket Factory Augsburg, que tem a sua cooperação com a OHB e outras empresas para o desenvolvimento de um veículo de carga. E agora a dúvida é se vamos ver o resto da indústria a reposicionar-se de certa forma para poder capturar este investimento da ESA. Por falar em investimento, o Joseph Aschbacher, portanto, como vês, existem palavras difíceis a pronunciar neste segmento também. Eu sei. O nosso colega, ou o colega do Tiago neste caso. O diretor-geral da ESA. Exatamente, diretor-geral da ESA, portanto, colega do Tiago. O José anunciou que... Perdão, é a lepra. Anunciou que ia formar uma equipa Tigre para começar a responder aos desafios do programa. A equipa Tigre, eu tive de ir ao Google ver, é quando se reúnem experts de um determinado setor para começar a placar, a abordar um problema. Portanto, eu diria que nós aqui neste podcast somos a nossa própria equipa de Tigre, ou a equipa Gatinho, se calhar, era o que eu ia dizer. Que espera que
2 a 3 empresas consigam vir a capturar contratos que nesta primeira fase são 75 milhões de um orçamento já existente para foguetões e acesso ao espaço, essas coisas todas. A continuação do financiamento será discutida em 2025 na reunião trianual da ESA, que se chama o Ministerial Meeting, Sim, a reunião ministerial, exatamente, ministerial. Que a última foi em novembro de 2022, não é? Exatamente, foi bastante recente, coisa de um ano. Portanto, daqui a 2 anos veremos qual é que é a continuidade dada a este programa e se a indústria europeia se alinhou para responder. Mas, para pormos as coisas em perspectiva, a NASA gastou, ao longo dos 7 anos que levou a fazer o primeiro lançamento, 800 milhões de dólares em moeda atual para estimular as empresas para este fim, e depois houve financiamento adicional para se desenvolver a parte humana das cápsulas para astronautas e tudo mais. Portanto, para já empalidece, mas acho que devemos continuar otimistas. Veio acompanhado desta notícia também que vamos vamos dar 340 milhões de euros por ano para o Ariane 6, com todas as suas falências e atrasos, mas que nós continuamos confiantes, e 21 milhões para a Vega, para os seus veículos que voltaram à forma e, se tudo correr bem, por lá continuarão. Isto torna mais difícil, é difícil as tarefas da ESA, porque tem de coordenar muita coisa, como estávamos a falar da NASA e tudo mais. A NASA foca-se em exploração, a NOAA foca-se em observação da Terra, a Space Force em defesa. Pronto, a ESA acaba por ter de fazer tudo ao mesmo tempo, exceto defesa, que supostamente não fazem. Sim, acaba por ser muita coisa no prato da ESA. Será que justifica um atraso de 18 anos? Não sei. Mas queria saber também a vossa perspectiva. Ok, tu disseste uma coisa aí no final só que eu queria introduzir. Que o Vega está a voltar à forma. O que é que queres dizer com isso? Não houve um lançamento da Vega recentemente? Mas foi do Vega antigo, cujo número de veículos que ainda tem para lançar é tipo 1. Ou seja, este era o penúltimo, ou o último, uma coisa assim do género. E a seguir segue-se o Vega C, que está parado. Que foi o tal que explodiu. Exatamente, portanto não sei até que ponto é realmente um retorno à forma. Pronto, é o que dá a tentar ser otimista. Uma pessoa na vida geralmente tenta ser sarcástico e negativo e é criticado. Portanto, quando uma pessoa tenta ser otimista, põe o pé na argola. Pronto, lá está. É anti a tua natureza, Gonçalo. Nunca deves ser nada para além do que tu és. Se não dá asneira. Há também um detalhe que se calhar vale a pena aqui acrescentar, até porque muitos dos ouvintes provavelmente não sabem como é que isto funciona dentro da ESA. Mas a ESA tem aquilo a que eu gosto de chamar, e vou citar, estou a ler aqui uma coisa que diz isso, o sacrosanto georretorno. O que é que isto significa? Basicamente, o que se decide nessa reunião ministerial de novembro de 2022, e que é de 3 em 3 anos, que estávamos a falar ainda há pouco, é qual é o orçamento da ESA para o triênio seguinte, basicamente. E todos os Estados-membros da ESA se juntam e dizem: eu dou 100 milhões, dou 1 bilhão, 1000 milhões, pronto, em português, do que quer que seja. Portugal contribuiu com 150 milhões, se não me engano, na última ministerial, ao longo dos 3 anos. Portanto, se dá 50 milhões por ano. Podes-me pôr isso em dinheiro que metemos na TAP, em percentagem? Não, porque eu sou como o Guterres. É tipo, pá, é fazer as contas. Mas é muito menos que uma TAP, sim, com toda a razão. Mas isto só para dizer o quê? O dinheiro que Portugal, por exemplo, investe na ESA, depois regressa e é investido pela ESA em Portugal. Ou seja, a ESA vai contratar empresas portuguesas para prefazer, digamos assim, esses 150 milhões. Há depois ali uns extras que são retirados, etc. Pronto. E o que é que este programa tem de interessante? Este que o Gonçalo acabou de dizer, de anunciar da carga comercial. É que não se vai aplicar a sacrosanta regra do georretorno. Ou seja, este orçamento que a ESA tem para estes veículos não tem necessariamente que voltar para os países que contribuem mais financiamento para aquele segmento. Ou seja, em teoria, uma empresa portuguesa podia desenvolver agora um veículo de carga e arrebatar estes 70 milhões, não porque é para dividir por 3, não é? Mas arrebatar uma boa quantidade deste financiamento. Pronto, e é uma daquelas regras que toda a gente diz que, de certa forma, prende a ESA, porque, obviamente, estão forçados a devolver o dinheiro aos países de origem.
E que assim dá muito mais flexibilidade e muito mais espaço de manobra aqui para gerir o programa. Mas o programa de lançadores é opcional ou não? Ou é obrigatório? O de lançadores Acesso ao espaço, é não? opcional. Acho que é opcional. Então o que podes ver daqui a 3 anos é os países que não Não tenho estão certeza. contemplados nesse financiamento simplesmente deixar de subscrever esses programas, não? Sim, mas eu duvido que passe tudo a ser sem georretorno, não é? Ou seja, este programa em específico, que são só os tais milhões que Sim. disseste, este não tem, mas todos os outros têm. Portanto, não é só por causa deste que de repente vamos deixar de financiar aquele sector, acho eu. Não é nesse sentido que eu estou a dizer, ou seja, eu sinceramente nem tinha considerado a parte do georretorno. Como tu dizes, qualquer reforma que a ESA queira fazer no futuro nunca vai deixar este georretorno, e é um dos problemas basilares desta cooperação europeia. Eu tinha uma intervenção para o primeiro tema, mas acabámos por não ter tempo, mas eu próprio tinha pensado neste aspecto no que toca ao tipo de cooperações que se fazem com o exterior, mas de facto é o que os países mais valorizam na ESA, e é a coisa mais importante, e é por isto que fica preso, porque muitas vezes o programa espacial não é uma coisa com pés e cabeça, mas é uma coisa simplesmente para garantir que o dinheiro que os países investem na ESA, que o vêm de volta, porque senão o conceito todo de uma cooperação europeia para o espaço nestes moldes cai por terra. E sendo um programa opcional, que eu não tinha a certeza, o que vais ver é que se a Lituânia não tem uma empresa que lhe traga georretorno, caso eles subscrevam à parte dos lançadores, o que vai acontecer é que a Lituânia vai deixar de subscrever-se, pura e simplesmente. Sim. E presumo que haja outras maneiras de contribuir para este segmento, como os portos espaciais, fazer subsistemas. Existe uma grande moda de integração vertical, o que significa que cada empresa destes foguetões vai produzir tudo possível para cima e para baixo da cadeia de valor. Portanto, se conseguir, vai desenvolver o hardware, vai desenvolver os componentes, vai desenvolver o paraquedas, vai desenvolver tudo e mais alguma coisa para poder capturar a maior parte da receita possível. E isso foi algo que foi exemplificado muito bem, como sempre, e para repetir ad nauseum, pela SpaceX. Mas existem empresas na Europa que estão na esperança de que as empresas, particularmente europeias neste caso, mas a nível mundial, se vão a perceber que esta integração vertical funcionou no início e funcionou para a SpaceX, mas que para competir e para continuar neste caminho, que vão ter de depender de outros fornecedores para fazer determinados subsistemas e determinados componentes. E nesse aspecto podes ver uma diluição destes georretornos, e podes ver, não sei, talvez muito tenha que mudar. Neste momento as empresas Rocket Factory e tudo mais são bastante integradas, mas a verdade é que existem outras empresas com esperança que não sejam no futuro. Sim, é um bom ponto. Já agora, só para confirmar tudo, de facto o programa de transporte espacial é opcional. O que é obrigatório de financiamento é o Centro Espacial da Guiana Francesa. Okay. E não são 150 milhões, são 115, a não ser que entretanto tenha sido expandido, e por isso é que eu tinha os 150 milhões na cabeça. Mas são 115 milhões ao longo de 3 anos, da parte portuguesa. Pois, a métrica que na ESA, eu também tive algum tempo dentro da estrutura da ESA, com os estágios e teses e tudo mais, e o que eles gostam mais de dizer é que para cada contribuinte é como se fosse um bilhete de cinema por ano, o que se contribui para o espaço. Portanto, se pensarmos nos 150 milhões ao longo de 3 anos, portanto 50 milhões por ano, dividido por 10 milhões... Eu já ouvi números diferentes. Já ouviste números diferentes do quê? Desse bilhete de cinema. É? Se calhar é uma métrica antiga, mas na verdade 5 euros é menos do que um bilhete de cinema, não é? Portanto, sim. Se tomarmos o benchmark da TAP, pelo menos temos o hub, não é? Como se diz. O sacrosanto hub. Ou não. Lígia, diz-nos o que é que querias. Eu acho que já me esqueci. Mas no geral, porque fiquei a pensar no que o Gonçalo estava a dizer e concordo perfeitamente. Acho que nunca tinha pensado realmente como isto da ESA estar fixa a ter que fazer o georretorno. Realmente bloqueia também o desenvolvimento, porque a verdade é que não está a ser baseado em meritocracia, não é? Se nós estivermos a pensar nisso, se tu dizes que uma empresa na Lituânia ou no UK não pode concorrer a este financiamento, não estamos realmente a ver tudo o que são as possibilidades de soluções para os problemas, não é? A mesma coisa com os cientistas que são contratados.
se só podem ser contratados cientistas da Suíça ou da Alemanha, ou da França, se houver um que tenha digamos, a experiência certa, mas que seja do país errado, não vai ser contratado. E pronto, não acredito que isso seja benéfico. E uma maneira que até se podia ver isto do georretorno é de realmente ser só os países, que é, vocês têm que investir no programa espacial, que é o que a sociedade, é o que acontece numa sociedade desenvolvida, e se querem esse retorno, get good. Portanto, investam internamente em talento. Investam internamente em talento e em hubs de empreendedorismo e inovação para as vossas empresas ficarem boas. Então, e eles dizem-te, então esse dinheiro que ia dar para a ESA vou dar para o meu hub e para os meus experts, e acabou. Ou para a minha Agência Espacial Nacional. Gerem. Ok, mas essa Agência Espacial Nacional vai ser alguma coisa de jeito em comparação com uma agência europeia? Tipo... Mas sabes que isso é exatamente algo que mais e mais as agências se perguntam, porque pensa que, ou seja, existe uma frustração que quem manda nisto tudo são os alemães, os franceses e os ingleses, e pronto, os italianos talvez, porque são quem contribui mais, e os países mais pequenos sentem-se de certa forma deixados de fora, porque vai tudo para os grandes, por causa dos georretornos, por causa disto, por causa daquilo, e mais os países começam-se a perguntar, será que isto é tudo uma perda de tempo e mais vale pôr dinheiro na minha própria indústria e fortalecê-la, e depois se pensa em colaboração, ou depois se pensa nisso, e o que isso vai levar é uma corrosão na base da ESA, não é? Porque os pequenos levantam os grandes, de certa forma, neste caso. Então, mas isso basicamente, o que eu estava aqui a dizer, ajuda os pequenos a sentirem que estão numa equal race, numa corrida justa. Numa corrida justa. Porque basicamente isso ia ser aberto para todos. E quem tinha que realmente lidar com as suas inseguranças era a França, a Alemanha e o UK. Porque eles de facto fazem uma contribuição maior. Eles podem querer gerir e a contribuição ser um bocadinho inferior para dizer, ok, vamos então investir no talento interno, blá blá blá. Mas eu acho que em último caso a Alemanha ou o UK ou a França não vão achar que a sua agência local vai alguma vez ser maior do que uma agência a nível europeu. E estas agências locais também são muito importantes para legislar. Para legislar não, porque eles não legislam, mas para terem, digamos, o controlo de zonas de lançamento e esse tipo de coisas, não é? Não existem só para ganharem o mundo, existem também para que tem que haver ordem em casa, não é? Se queres usar aquele território, por exemplo, para um lançamento, tem que haver uma agência espacial que tenha a tutela desses assuntos, não é? Portanto, estas agências locais também servem para isso. E, portanto, eu acho que não deixam de existir, mas também não têm que ser aquelas que vão reinar. Sim, é essencial a colaboração entre todas estas entidades nacionais e supranacionais, sem dúvida. E já agora, só para fechar com chave de ouro, voltamos aos Estados Unidos. Oh, não. Desenganem-se quem pense que na NASA não há regras de georretorno, porque no Congresso americano, novamente, eles têm de distribuir o financiamento pelos 50 Estados. E exatamente estas mesmas coisas que estamos aqui a falar, de certa forma, aplicam-se também nos Estados Unidos. De forma diferente, obviamente. Mas é diferente, não é por teres nascido em certo Estado. Esse é o problema do georretorno da ESA. É que se eu mudar para a Alemanha, não conta. Porque continua a ser portuguesa. É um bom ponto. Enquanto que tu aqui na América mudas para o Estado de Nova Iorque ou mudas para o Estado da Califórnia e já conta. Porque eles abrem lá a posição, tens é que trabalhar lá. E, sim, portanto, esse é que é o problema. No lado das vagas de trabalho, queres dizer, não no retorno de investimento. Empresarial. Exato. Esse é que é o problema. Se tu abres a tua empresa, mudas o sítio onde a tua empresa está e está resolvido. Aqui na América. Agora na Europa não é assim. Não sei se... Porque isso também sabe-se, não é? E os senadores sabem que o dinheiro não está aí realmente para o Estado deles. Eles não se importam, porque pagas vale tax. Se no momento em que mudaste a empresa, certo, pagas vale tax. Sim, mas depois não tens os jobs. Certo. Bom, vamos então dar por concluída esta reunião semanal que, curiosamente, não falámos de política nacional com tudo o que aconteceu, mas falámos de muita política internacional. Também é preciso folga. Ficamos, se calhar, também é preciso folga. Mas ficamos, se calhar, por aqui. Obrigado por ouvires o episódio 9 até o fim, ouvinte. Gostávamos de saber também o que é que tu pensas sobre este imbróglio, não só da missão a Marte, sobre os planos da Agência Espacial Europeia, ou simplesmente para apreciar a descoberta de rochas espaciais pela Lucy. Deixa-nos um comentário no Instagram ou no YouTube.
Podes também falar connosco através do e-mail naoespacialpod@gmail.com. E se gostaste, avalia o podcast no Spotify ou no Apple Podcasts e subscreve para receberes uma notificação sempre que sair um novo episódio. A música que estás a ouvir é do Josh Woodward. Nós despedimos e voltamos para a semana com mais discussão. Adeus! Adeus. Tchau! Adeus! Mas falamos da TAP também, é?